Um homem ficou conhecido como a Serpente ou o Assassino do Biquíni depois de fazer uma série de vítimas numa rota de mochilão conhecida como a Trilha Hippie. Charles Sobrage enganava especificamente turistas ocidentais que faziam essa rota de mochilão pelo sul da Ásia e depois os assassinava por uma série de motivos. Ou para roubar os seus pertences e as suas identidades, ou porque eles eram testemunha de algo, ou porque eles simplesmente não tinham mais utilidade para o seu esquema. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre esse serial killer que, para surpresa de muitos, foi solto em 2022 e sim, ele tá vivo até os dias de hoje, sendo hoje ainda 2024. Além disso, é claro, eu também vou te falar mais sobre as vítimas dele e sobre a trilha hippie, te explicar, por onde ela passava e o que você poderia fazer hoje em dia que seria algo como parecido com essa rota de mochilão. Esse episódio também vai ser um pouquinho diferente. Quer dizer, eu vou te trazer alguns lugares ao longo dessa rota de mochilão que te ajudem a entender mais sobre a vida do Charles, mas eu vou focar especificamente numa rota atualizada da trilha hippie, vamos dizer assim. E antes de pular para a história, eu só queria dizer que esse episódio aqui foi indicação de uma amiga e fiel ouvinte aqui do podcast, a Bruna Yamazaki, que viu uma série sobre o Charles e achou a história interessante, veio me contar, eu também achei muito interessante, assisti a série, já vou falar sobre, e fiz aqui esse episódio. Então fica meu enorme agradecimento pra Bru, um beijo, obviamente, e esse episódio em sua homenagem. E não esquece de seguir o podcast no Spotify e dar a sua avaliação ali, avaliar com as 5 estrelinhas, além de, claro, se inscrever no canal no YouTube, e se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente pelo Orelo, o link tá na descrição do episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Charles Sobrage nasceu em 6 de abril de 1944, na cidade de Saigon, que hoje é conhecida como Ho Chi Minh, no Vietnã. Na época do seu nascimento, o país pertencia à França. E ele teve uma infância, já meio turbulenta. Isso porque o seu pai, ele era indiano, a sua mãe era vietnamita, mas eles nunca foram casados, porque a família do pai obrigou ele a se casar com outra mulher indiana. Então, apesar de ser bem próximo do pai e ter bastante contato com o pai, vamos dizer que ele não estava fisicamente presente na vida do filho. E, eventualmente, a mãe do Charles acabou casando com um outro cara, que era um tenente do exército francês. Só que a mãe e o seu novo marido tiveram seus próprios filhos, e eles acabaram meio que deixando o Charles de lado, era muito claro como eles priorizavam os seus outros filhos. E o Charles já começou a apresentar desde cedo, um comportamento meio problemático. A mãe do Charles, então, mandou o menino para a França para viver com a família do padrasto e, entre aspas aqui, segundo ela, salvar o que restava da vida do menino. O Charles, então, viveu grande parte da sua infância entre a França e a Ásia, e ele culpava tanto a sua mãe quanto o seu padrasto por ser obrigado a sair de Saigon e se afastar do seu pai biológico. E eu acho que eu nem preciso dizer aqui, mas a gente sempre diz, ele odiava o seu padrasto. Ele então era bastante negligenciado pela sua família e digamos que ele não conseguiu se encaixar muito lá na França, ele não conseguiu se relacionar com a família do seu padrasto. Foi nesse contexto, então, que ele começou a cometer pequenos delitos, sendo preso pela primeira vez em 1963, aos 19 anos. E há quem diga que, enquanto ele ficou preso, ele conheceu um outro cara, chamado Félix Giscone, que era, rico e tudo mais, da alta sociedade parisiense, e que ele trabalhava como voluntário na prisão. Os dois, então, acabaram se aproximando, e assim que o Charles saiu da prisão em liberdade condicional, ele teria ido morar com o Félix. E é aí que a vida do Charles deu uma volta por cima, vamos dizer assim. Porque, como eu comentei, o Félix, ele era muito rico, ele era da alta sociedade parisiense, e ele começou a trazer o Charles para esse meio, para todo esse luxo e essa vida toda cheia das coisas. E o Charles, digamos que se aproveitou da situação para começar a aplicar uns golpes e fraudar ali umas coisinhas. Eu também preciso ser honesta com vocês que há quem diga que eles não se conheceram na prisão, que na verdade eles se conheceram aí durante uma festa, ou seja, que o Charles já tinha meio que conseguido costurar o seu caminho para a alta sociedade parisiense, mas que o Félix foi quem de fato ajudou ele a entrar nesse ciclo. Mas de qualquer forma, independente de qual versão tá certa, o ponto é que o Charles, depois que ele saiu da prisão, ele conseguiu ali entrar nessa alta sociedade parisiense. Foi nesse contexto também que ele conheceu uma jovem chamada Chantal Compagnon, e claramente eu ainda não sei falar francês.
Pois bem, Chantal era uma jovem parisiense de família conservadora, por quem o Charles logo se apaixonou e pediu em casamento. PS que ele foi preso no dia que ele pediu ela em casamento, porque ele tinha, no caso, roubado um carro e ele fugiu da polícia usando um carro roubado. Eu achei isso bem um toque muito romântico pra essa história. Ele, no caso, pegou 8 meses de prisão, e aí quando ele saiu da prisão que ele casou mesmo com a Chantal, e logo depois ela acabou engravidando. Foi quando o casal, então, decidiu deixar a França em 1970, porque, querendo ou não, as autoridades ainda estavam meio de olho, assim, no Charles. Eles passaram, então, pela Europa Oriental, usando ali documentos falsos e aplicando alguns golpes em algumas pessoas que eles encontravam pelo caminho, até chegar na Ásia. Sim, os dois eram cúmplices e eles viviam uma vida muito luxuosa. E eles, sim, aplicavam golpes em turistas e eles enganavam esses turistas para conseguir roubar ali os pertences e os passaportes deles para conseguir usar de identidade falsa, pipipipopopó. E aí, entrando um pouquinho mais em detalhes dos tipos de golpes que eles aplicavam e fraudes que eles cometiam e tudo mais, tinham algumas frentes que eles atuavam, vamos dizer assim. Uma delas consistia no roubo de carros de luxo. Eles, então, roubavam um carro de luxo em um país, atravessavam a fronteira e vendiam no outro país. Outro esquema que eles faziam e que realmente foi o mais famoso de todos é que eles se passavam por diplomatas ou empresários super, famosos e ricos e tudo mais. E aí eles conquistavam, assim, alguns turistas, eles, conquistavam a confiança desses turistas e tal, convidavam esses turistas para festas, drogavam esses turistas e quando eles apagavam ali, eles roubavam todos os seus pertences. Para além desses esquemas, o Charles ele também era bem viciado em jogos de azar. Então, digamos que ele pegava todo esse dinheiro ilegal e ele apostava, assim, ele jogava muito em cassino, tudo mais. E quando ele perdia, ele que era uma pessoa muito carismática e que conseguia conquistar a confiança das pessoas muito fácil, ele trocava uma ideia ali com funcionários ou até com outros jogadores ali e ele sempre conseguia alguma vantagem e conseguia meio que ganhar uma coisinha aqui e outra ali. E por último, mas não menos importante, eles também falsificavam documentos, então eles roubavam passaportes ali e faziam algumas modificações para se passar pelas vítimas. De todos esses esquemas que eles faziam, o Charles acabou ficando mais famoso tanto pelos golpes que ele aplicava sedando as pessoas, drogando as pessoas, como a questão dos passaportes. Ele era muito bom em falsificar passaporte e outros documentos e mudar de identidade. Não à toa ele ficou conhecido como a Serpente por mudar de pele e de identidade assim com muita facilidade. E dentre os países que eles passaram e que eles cometeram esses crimes, estavam a Grécia, a Turquia e os Balcãs. Mas assim, se eu falasse pra vocês que eles passaram completamente ilesos por todos esses países cometendo esses crimes, eu estaria mentindo. No caso, eles chegaram a ser presos, tá? Tanto na Turquia quanto na Grécia, mas eles conseguiram dar o seu jeitinho e sair dessa situação. Na Turquia, especificamente em Istambul, o Charles pegou uma pena séria, assim, ele foi condenado à prisão numa pena séria mesmo, só que aí ele já conseguiu mostrar sua habilidade de dobrar as autoridades, vamos dizer assim, e escapar da situação. Bom, e no meio disso tudo, e ainda em 1970, a filha do casal nasceu. O nome dela era Usha, e mesmo com o nascimento da pequena Usha, a Chantal continuou ajudando o Charles ali nesses esquemas de roubo e tudo mais. Até que no finalzinho do ano, bem na virada assim para 1971, eles decidiram que era hora de deixar mesmo a Europa e partir de vez para a Ásia. Os seus objetivos eram atuar na Índia, na Tailândia e no Nepal, onde eles acreditavam que eles iam ter mais liberdade para poder fazer os seus esquemas sem que as autoridades pesassem tanto na deles. Eles chegaram então à Índia em 1971 e logo de cara já começaram a atuar ali com o modus operandi que eu comentei, principalmente, tendo como vítimas turistas e expatriados. E o modus operandi que eles começaram a usar na Índia, mas que depois, assim, eles mantiveram para todo o resto da sua carreira, vamos dizer assim, era o Charles se passando por um negociante de pedras preciosas e conquistando ali uma clientela que poderia se interessar nessas pedras. Com o tempo, assim, ele acabava conquistando a confiança dessas vítimas e aí ele convidava elas tanto para festas, assim, quanto para algumas acomodações mais luxuosas. Basicamente assim, ele levava essas pessoas para algum lugar que fosse, distrair as pessoas, que as pessoas fossem ficar uau com o que estava acontecendo. Drogava essas pessoas e quando elas apagavam, ele simplesmente roubava tudo delas. E ele estava fazendo esse esquema e roubando um monte de gente até que ele acabou sendo preso ainda em 1971.
Ele chegou a ser preso na Índia e na ocasião ele fingiu ali estar doente e ele conseguiu fugir da prisão por conta disso. De novo, esse método dele de fugir da prisão foi algo que ele usou mais algumas vezes, viu, ao longo da sua vida. E no meio disso tudo, vamos dizer que a Chantal começou a cansar desse estilo de vida. Isso porque, como eu comentei, eles tinham uma filha pequena, né, pra criar, e o Charles, ele começou a apresentar um comportamento meio violento. Mas bom, mesmo com todo esse caos acontecendo, o Charles sai da prisão e eles decidiram então em 1972, ou seja, no ano seguinte, ir para Tailândia e se fixar ali em Bangkok, ficar ali em Bangkok. Em Bangkok, eles seguiram aplicando os golpes como eles sempre fizeram, e nisso eles roubavam, né? Passaporte, dinheiro e joias, pedras preciosas, esse tipo de coisa. Os passaportes eu acabei esquecendo de comentar, mas para além deles usarem para mudar a sua identidade, eles também vendiam esses passaportes, tá? Então eles roubavam e eles revendiam ali legalmente. E no que eles estavam vivendo lá em Bangkok, ainda em 1972, uma terceira pessoa se uniu ao bando, um homem chamado Ajay Chowdhury. E aqui eu vou ser bem honesta com vocês. Pouco se sabe sobre a história do Ajay, mas assim, o que se sabe, a única coisa que se fala sobre ele é que ele virou um grande cúmplice do Charles. E então agora o trio, né, seguiu ali aplicando seus golpes, só que aí em 1973, ou seja, no ano seguinte, mais um ano se passou ali, eles decidiram ir para o Afeganistão. Só que no Afeganistão eles foram presos. E assim, o Charles, bom, ele fingiu estar doente, conseguiu fugir da mesma forma que ele tinha feito na Índia. E a Chantal, depois que ela saiu da prisão, ela de fato cansou. Assim, pra ela foi o limite, ela falou, chega, eu não quero mais esse estilo de vida, estou indo embora. Então ela pegou a filha do casal e voltou pra França. Mas o Charles, no caso, ele continuou fazendo o que ele fazia. Ele voltou pra Tailândia, voltou pra Bangkok. E aí, vamos dizer que ele realmente começou a pegar pesado, assim, né, nos golpes e tudo mais. Tanto que ele começou a conquistar cada vez mais pessoas pro seu círculo próximo, assim, e envolver mais gente nesse esquema de golpes. E aqui eu preciso te dar um detalhe importante, assim. Muitas vezes ele chamava suas próprias vítimas pra fazerem parte do esquema. Aí, quando a vítima conseguia atrair mais vítimas e não era mais útil pra ele, ele descartava essa pessoa, drogava, roubava tudo e descartava essa pessoa. Enfim, guarda essa informação porque eu juro que ela vai ser importante mais pra frente. E bom, até que a gente chega então no ano de 1975, quando uma série de coisas começam a acontecer na vida de Charles. A primeira coisa que acontece é a convocação de uma nova mulher ali pro grupo, que vai ser também muito importante nessa história e na vida do Charles como um todo, que é uma jovem canadense chamada Marie-André Leclerc. Leclerc era uma canadense, como eu comentei, que trabalhava como secretária e vivia, assim, uma vida tranquila, de boas, até ela conhecer o Charles. E, no caso, há quem diga que ela conheceu o Charles na Índia, enquanto ela viajava com o seu ex-noivo. Mas há quem diga também que, na verdade, ela estava solteira e estava sozinha. Enfim, seja como for, ela se apaixonou loucamente por Charles nessa viagem pra Índia, e logo de cara, gente, ela largou tudo pra ficar com ele. Ele que, no caso, convidou ela pra ir pra Tailândia com ele, e assim, prometia o mundo pra ela e manipulava ela emocionalmente até dizer chega. Outro grande acontecimento em 1975 na vida de Charles foi que ele deu um passo além e cometeu o seu primeiro assassinato. Assim, na verdade, existem boatos, rumores, né, de que o primeiro assassinato dele teria sido cometido na Tailândia em 1972. Mas até hoje não conseguiram comprovar mesmo a relação dele com o suposto assassinato que aconteceu lá na Tailândia. Então, o de 1975 é oficialmente o primeiro. Tá, mas vamos por partes aqui. Em 1975, então voltando aqui para a história, o Charles estava na Tailândia, agora também com a Marie Leclerc, Marie-André Leclerc. Ai, vou falar só Marie, gente. Fazendo parte do grupo também. E eles estavam lá caçando turistas ocidentais que estivessem fazendo a famosa trilha hippie. Eles focavam muito nesses jovens que estavam ali precisando de alguma coisa. Então eles observavam quando aquele jovem assim estava mais vulnerável ou algo do gênero, e era o momento que eles se aproximavam. Só para te dar um pouquinho mais de contexto, essa trilha hippie nada mais era do que uma rota de mochilão muito famosa entre jovens que sim curtiam a cultura hippie e que se aventuravam nessa viagem. Ela foi muito famosa especificamente entre 1950 e finais de 1970 e começava em algum país da Europa, então, sei lá, Londres, Copenhague, Berlim, Paris, Amsterdã ou Milão, e ela ia primeiro para a Turquia. Depois, você tinha duas opções. Ou você ia pelo norte, direto de Istambul para Teherã, no Irã, ou para o sul,
fazendo primeiro uma passagem ali no Líbano e na Jordânia e depois também voltando para o Irã. Do Irã, você seguia para o Afeganistão e para o Paquistão até chegar na Índia. E aí, da Índia, você também tinha algumas opções, assim, você poderia tanto explorar mais o país ou seguir para o Nepal, Bangladesh e Tailândia. Claro, nessa ordem que eu tô contando é a mais comum, mas também tinha quem fizesse o caminho contrário, assim, meio que subindo de volta para a Europa. E o Charles, ele estava então baseado em Bangkok, na Tailândia, mas ele viajava para todos esses outros países que faziam parte da trilha hippie, de olho exatamente nesses mochileiros, assim, que estavam ali precisando de alguma coisa. Em outubro de 1975, então, uma jovem chamada Teresa Knowlton foi a sua primeira vítima. Teresa era uma jovem americana que foi encontrada morta em uma praia. Ela foi drogada, afogada e estava vestida com um biquíni. Ela teve então os seus pertences e o seu dinheiro roubado, e muito provavelmente o passaporte dela foi revendido, porque assim, simplesmente não conseguiram encontrar o passaporte dela. E nessa época já começou a surgir o tal nome assassino do biquíni, exatamente porque chamou muito a atenção o fato da Teresa, né, ter sido morta e tá vestindo um biquíni. Sim, ela tava na praia e a ideia foi meio que forjar que ela tinha se drogado e ido nadar e acabado se afogando acidentalmente, mas depois de algumas investigações descobriram que ela foi assassinada. E em dezembro ainda de 1975, o Charles matou mais 2 vítimas. Vitaly Hakim, que era um jovem turco, e Sharmini Kaho, que era uma jovem francesa. No caso de Hakim, do jovem turco, ele foi torturado, teve seu corpo parcialmente queimado e depois abandonado em uma estrada. O que se acredita ali é que o Charles teria matado o Hakim porque ele era uma testemunha. Ele teria visto o que o Charles fazia, ele sabia do esquema do Charles porque ele mesmo teria ajudado o Charles a encontrar algumas vítimas, e o Charles viu que era hora de se livrar dele. Sim, o Vitaly Hakim também teve os seus objetos de valor e a sua identidade roubados. Já a Sharmini Kaho, no caso, ela foi sedada, afogada e sim encontrada morta numa praia usando um biquíni. Ou seja, de novo, o nome assassino do biquíni voltou à tona, porque mais uma vez, né, foi uma ocasião assim muito estranha. E aqui, pra quem tá vendo a versão em vídeo, vocês vão perceber que eu não coloquei uma foto dela, porque eu realmente não consegui encontrar. Sim, ela também teve os seus documentos, os seus pertences e tudo, qualquer coisa de valor roubados, e também se acredita que ela tenha sido usado pelo Charles para atrair outras vítimas. Então, tanto ela quanto o Hakim, a teoria que se tem é que os dois tinham ajudado o Charles e a gangue deles, até que o Charles cansou dos dois e se livrou dos dois. Mas aqui eu também preciso te trazer uma outra versão dessa história que existe por aí. Há quem diga que os dois, na verdade, eram namorados, e que quando o Vitaly Hakim foi morto, né, no caso, ele sumiu, ele parou de dar notícias para sua namorada, que era a Sharmini Kaho, e que ela estranhou o sumiço do namorado, e ela teria então viajado para procurar pelo seu namorado. O que se diz então é que quando ela chegou na Tailândia, ela sabia muito bem onde procurar. Então ela foi direto atrás do Charles, do tipo, olha, o meu namorado falou que estava com você, ele sumiu, cadê ele? E nisso, o Charles ele já estava com outras 2 vítimas, ele estava lidando ali com outras 2 vítimas que ele pretendia fazer. Então ele precisou meio que dar um chega pra lá nessas próximas vítimas e lidar com a Sharmini, o que não deixou ele nada feliz. Mas eventualmente, depois que ele lidou com a situação da Sharmini, segundo essa segunda versão dos fatos, ele voltou a lidar com as suas outras 2 vítimas que ele estava tratando antes. Essas outras 2 vítimas eram Cornelia Henker e seu noivo Henk Bitanja, que era um casal holandês que estava ali com problemas nos seus documentos de viagem e estavam recebendo uma ajudinha do Charles. Os dois foram drogados, estrangulados e os seus corpos foram encontrados depois queimados numa estrada. E foi com o passaporte desses dois que a gangue ali conseguiu viajar para o Nepal para fazer novas vítimas. E sim, no Nepal novas vítimas de fato foram feitas. Eram eles Connie Zobronzik e Laurent Carrier. Os dois, no caso, eram canadenses e eles viajavam juntos. Os dois foram esfaqueados, tiveram os seus corpos queimados e todos os seus pertences roubados. Então, assim, eu imagino que você também já tenha perdido a conta de quantas vítimas ele fez e tudo mais, mas o que eu preciso que você grave é que ele seguia viajando por ali pelo sul da Ásia, fazendo várias vítimas, sempre viajantes, turistas, roubando tudo deles. E eu preciso te dizer que as autoridades, elas já estavam começando a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Isso por conta do trabalho de outros 2 personagens que eu preciso trazer aqui, que eram um diplomata holandês e a sua esposa,
o Herman Knippenberg e a Angela Kane. Os dois estavam investigando os assassinatos das 2 vítimas holandesas que o Charles tinha feito com a ajuda de um casal, que era a Nadine Geyers e o Remy Geyers. Que assim, nada mais nada menos, eram os vizinhos do Charles no complexo que eles moravam em Bangkok. Eu sei que trazer muitos nomes pode acabar te dando um nó na cabeça e eu tento evitar fazer isso, mas nesse caso específico, como eu comentei lá na introdução do episódio, existe uma série no Netflix sobre a vida do Charles e tudo mais, e que eles mudam muitos nomes. Então eu quis trazer os nomes reais das pessoas para quem assistiu a série poder fazer as analogias e poder entender quem é quem. Essa série se chama O Paraíso e a Serpente em português, ou só The Serpent em inglês. E é uma série bem bacana, assim, só que ela muda muitas coisas da história. Tipo, ela dramatiza bem e ela muda muitos nomes. Então, por isso, tá, que eu tô trazendo esses nominhos. Mas se você quiser só se abster dos nomes, só grava as vítimas que ele tinha feito e que a polícia tava atrás do Charles e do seu grupo, assim, já tava suspeitando que eles estavam fazendo alguma coisa estranha por conta do trabalho de um diplomata holandês e da sua esposa. Mas mesmo com essas investigações acontecendo e a polícia, querendo ou não, já suspeitando ali do Charles e da sua gangue, eles não pararam não. Eles primeiro foram até a Índia, mais especificamente para Calcutá, onde eles fizeram mais uma vítima para que o Charles pudesse usar o seu passaporte. No caso, era um israelense chamado Avoni Jacó. Ele foi envenenado pelo Charles, que, queria só apagar ele, vamos dizer assim, só entre 1 milhão de aspas, né, gente? Vamos lá, é que você já vai entender onde isso vai chegar. Mas ele foi drogado pelo Charles, que queria apagar ele para poder roubar o seu passaporte e demais pertences que ele tivesse. Só que reza a lenda que o Charles errou na dosagem e ele acabou causando uma overdose no menino, que morreu. Com o passaporte israelense, com a Marie com outro passaporte e com a Jay com mais um outro passaporte, eles seguiram viagem então. Eles foram para Singapura, depois eles voltaram para a Índia, até que em 1976 eles decidiram voltar para a Tailândia, para Bangkok. E a passagem deles por Bangkok foi bem rápida, assim. Logo depois eles seguiram para Malásia. Só que um detalhe muito importante que aconteceu nesse intervalinho de tempo, assim, que eles conseguiram fugir para Malásia, foi que, finalmente, o diplomata holandês e a sua esposa conseguiram juntar provas suficientes contra o Charles e o Ajay e a Marie. Então, eles apresentaram isso na polícia e a polícia finalmente conseguiu um mandado de busca no apartamento onde o Charles vivia lá em Bangkok. No que eles invadiram o apartamento, eles encontraram uma série de provas. Então, eles encontraram o passaporte, de várias pessoas que tinha sido adulterado, mas eles encontraram também veneno, seringas e, assim, tudo que vocês podem imaginar que pudesse ligar o Charles a todos esses assassinatos que estavam rolando ao longo da trilha hippie. Mas como eu comentei, no caso o trio já estava na Malásia, eles passaram rapidinho por Bangkok, já foram para Malásia e aí rolou essa invasão ao apartamento deles em Bangkok e eles já estavam na Malásia. Na Malásia eles estavam seguindo o esquema de sempre, mas aconteceu um fato muito importante e muito curioso. O Ajay, que era assim o braço direito do Charles em todos esses esquemas e viajava com ele para cima e para baixo, ele foi mandado numa missão para roubar joias. Roubou essas joias, conseguiu lá fazer o corre das joias e entregou de volta pro Charles. Só que depois disso ele sumiu. De fato, assim, essa foi a última vez que o Ajay foi visto até hoje. A suspeita é que o Charles, no caso, teria matado o Ajay, pego as joias que ele entregou pra ele, matado o Ajay e fugido com a Marie pro seu próximo país, que eu já vou contar e já vamos entrar nisso. E só pra concluir essa história do Ajay, assim, eu preciso te contar que realmente, gente, não se sabe o que aconteceu com ele. Quer dizer, não se sabe nem sobre a sua vida prévia, antes de entrar aí pra gangue do Charles, nem o que aconteceu mesmo. O que se sabe é, ele entrou na Malásia e ele desapareceu. Completa, assim, evaporou. Bom, dado o sumiço do Ajay, agora seguia só, o Charles e a Marie. O casal, então, pegou essas joias que o Ajay tinha entregado pro Charles e foi pra Genebra pra vender essas joias. Aqui, gente, eu até preciso fazer uma retratação, tá? Eu tô falando joias, mas são pedras preciosas, perdão. Eu preciso me retratar, mas agora eu já não lembro quantas vezes eu falei joias, então fica aqui minha retratação. Mas eles foram pra Genebra e eles passaram uma temporada lá pra vender exatamente essas pedras. Passada essa temporada deles em Genebra, curtindo ali, vendendo as coisas e pipipipopopó,
eles tiveram a ideia genial de voltar para a Ásia, mais especificamente para Mumbai, na Índia. Na Índia, o casal teve que se reorganizar ali e eles criaram um novo grupo criminoso. Então eles conseguiram chamar mais gente para ajudar nos seus esquemas e eles fizeram mais uma vítima. A vítima, no caso, foi Jean-Luc Solomon, um jovem francês, que eu também não encontrei imagens para ilustrar aqui no podcast. E o Solomon, no caso, ele teve o mesmo destino que o jovem israelense que eu comentei antes e que eu também não consegui encontrar fotos, acabei de lembrar disso. Então, assim, o Charles dopou ele, deu ali alguma droga pra ele para que ele apagasse, só que ele errou a dose na mão. E nisso o Jean-Luc morreu também. Claramente, todos os pertences desse jovem francês também foram roubados e o grupo seguiu sua viagem. Em julho de 1976, então, o grupo foi de Mumbai para Nova Delhi, ainda dentro da Índia, e eles tiveram a ideia de enganar um grupo de turistas franceses. Eles se ofereceram para levar esse grupo de turistas para passear pela Índia, né? Ai, nossa, a gente vai mostrar para vocês tudo que vocês precisam conhecer aqui em Nova Delhi, pipipi, popopó. E eles tentaram sedar todo mundo, dando comprimidos, assim, que eles falavam ser remédio para diarreia, mas na verdade tinha ali alguma droga, algum sedativo para apagar todo mundo. A questão é que a gente tá falando de um grupo dessa vez, né? Um grupo de várias pessoinhas. Então, conforme algumas das pessoas foram perdendo a consciência, os outros perceberam que tinha alguma coisa errada. E foi quando eles conseguiram, então, imobilizar a galera ali, né? O Charles e companhia, e chamar a polícia. Na delegacia, então, estavam presos o Charles, a Marie e duas cúmplices, duas mulheres que não trouxe o nome porque elas aparecem bem rapidinho, tá? Mas essas outras duas mulheres. As mulheres e a Marie-André, no caso, entregaram tudo, confessaram tudo, contaram tudo o que fizeram, deixaram de fazer, abriram a boca 100%. E o Charles, ele foi acusado, na verdade, só de um assassinato, que foi o do Jean-Luc Solomon, né? Aquele jovem francês que eles mataram em Mumbai, dando uma dose maior do que deveria, tudo mais. Foi isso que levou ele para prisão. E o restante do grupo, ou seja, as 3 outras mulheres, foram acusadas de terem dopado ali o grupo de franceses. Bom, os 4, na verdade, né, foram mandados para prisão, foram presos, e aí diferentes coisas aconteceram com cada um deles. As 2 cúmplices que eu acabei não trazendo o nome aqui, elas tentaram cometer suicídio e é só isso que se fala sobre elas. Quer dizer, elas tentaram cometer suicídio, então elas não conseguiram se suicidar, mas também não se fala mais delas. Já a Marie-André, como eu comentei, ela só tinha sido presa por ter dopado os jovens franceses. Então ela foi libertada tempos depois e ela voltou para o Canadá. No Canadá, ela descobriu um câncer no ovário e ela morreu em casa em 1984, aos 38 anos. E até o fim da vida da Marie-André, ela sempre alegou que ela era inocente e que ela estava sendo manipulada pelo Charles. De fato, assim, o que se acredita é que ela não tinha um papel ativo nos assassinatos, que ela trabalhava mais numa parte de logística, assim, com os documentos falsos, tudo mais, mas principalmente que ela servia como que eu posso dizer, assim, como uma prova ali de que o Charles era uma pessoa confiável, do tipo, ela ajudava nessa conquista, assim, dos outros turistas, falando bem do Charles, falando como ele era um vendedor de pedras preciosas super importante em diferentes lugares, né? Porque eles mudavam de identidade o tempo inteiro. Então, assim, sabe? Tipo, ela mais ajudava nessa coisa de conquistar novas vítimas, de passar confiança para essas novas vítimas e mais na logística, assim, dos documentos falsos, do dinheiro que eles roubavam, tudo mais. Só que eu preciso acrescentar aqui que, beleza, ela poderia não participar ativamente dos assassinatos, ela poderia cuidar mais da logística. Só que há quem diga que ela sabia sim de todos os assassinatos que aconteciam, ela só não sujava as mãos. E há quem diga que ela não sabia de nada, que ela, né, realmente foi manipulada, pipipi, popopó. E o Charles, bom, ele conseguiu entrar na prisão cheio de pedras escondidas. E ele subornou os policiais para viver, assim, a melhor vida possível atrás das grades. Ele também fez um baita de um espetáculo do seu julgamento e ele pegou 12 anos de prisão por conta da morte lá do jovem em Mumbai. 12 anos, gente, que assim, ele usufruiu da sua imagem o máximo que ele pôde para ganhar dinheiro, para lucrar em cima da imagem dele. Então ele dava lá várias entrevistas, e em uma delas especificamente, ele chegou a assumir a autoria de todos os assassinatos que eu contei aqui. Só que depois, né, claramente ele voltou atrás. E assim, gente, se você acha que aqui acaba a história do nosso personagem principal de hoje, você tá muito enganado. E agora essa história, ela tem um plot twist que eu, quando eu estava fazendo esse roteiro, eu caí da minha cadeira. Juro por Deus, eu falei, não é possível. Escuta só. Como eu comentei, o Charles, ele estava preso na Índia.
Só que descobriram todo o esquema dele na Tailândia e queriam prender ele, julgar ele na Tailândia pelos crimes que ele tinha cometido lá também. Então qual era o esquema? Ele ia ficar 12 anos preso na Índia e quando ele fosse solto, ele seria extraditado para a Tailândia, já tinha um acordo ali entre os governos, e aí ele seria julgado na Tailândia e preso na Tailândia também. Só que o Charles, ele decidiu que ele não queria passar por isso. E aí ele armou um plano. Depois de cumprir 10 anos de prisão na Índia, ele deu uma festa no presídio. Eu estou falando bem devagar para você ouvir comigo, porque eu fiquei inconformada. Ele deu uma festa no presídio, dopou os policiais e fugiu da prisão. Sim, gente, é exatamente isso que vocês ouviram. Quer dizer, o cara é preso com o modus operandi de dopar as vítimas para conseguir roubar as vítimas e dar festa, dopar as vítimas, fazer tudo isso. E aí ele foi lá e dopou policial. Ele conseguiu enganar os policiais numa festa dentro da prisão e dopar os policiais. Eu caí da cadeira quando eu li isso, mas vamos continuar. Ele fugiu então e ele se deixou capturar em um restaurante chamado O Coqueiro, que fica no estado de Goa, né, lá na Índia. Gente, com isso, ele teve a sua sentença aumentada em 10 anos na Índia, o que totalizaria então 22 anos. Os crimes que ele tinha cometido na Tailândia prescreviam em 20 anos. Então, com esse aumento de pena que ele teve na Índia, ele foi livre de ser preso na Tailândia. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas basicamente ele fugiu de propósito para aumentar a sua pena na Índia. E aí, quando terminou a sua pena na Índia, ele não podia mais ser extraditado porque os crimes que ele tinha cometido na Tailândia, ele não podia mais ser julgado por eles. Ou seja, ele foi solto da Índia aos 52 anos, em 1997, e sem ter para onde ser extraditado, ele voltou para a França. Sim, ele voltou para a França. E da França, ele continuou fazendo dinheiro assim em cima de toda a mídia que tinha no entorno dele, dando entrevista, tal, aquela coisa toda. Até que em 2003 ele decidiu voltar pro Nepal, porque ele teve uma ideia genial. Ele achou bem tranquilo voltar pro Nepal, sendo que ele também tinha cometido crimes no Nepal e que tinham que julgar ele, ainda não tinha prescrevido, ele podia ser julgado no Nepal. Por que ele teve essa ideia genial? Digamos que ele estava abrindo uma empresa no Nepal. É tanto absurdo que eu juro que eu vou parar de fazer meus comentários, mas é que é tanto absurdo. Enfim, ele decidiu abrir uma empresa no Nepal e aí ele precisou viajar pro Nepal para resolver essas questões da empresa dele. E ele tava super confiante que ele não ia ser preso, porque afinal de contas já passava sei lá quantos anos, pipipipopopó, mas não foi isso que aconteceu. No caso, ele foi preso sim no Nepal e ele foi condenado à prisão perpétua pela morte da Connie Jo Bronze, a canadense que eu comentei lá atrás no episódio, que foi esfaqueada e teve o seu corpo incendiado no Nepal em 1975. Aqui eu só preciso acrescentar que a série retrata essa volta dele pro Nepal como uma forma dele de conseguir atenção tudo de novo. Porque, né, já fazia muito tempo que tinha rolado todo o caso dele e digamos que o nome dele estava caindo no esquecimento. Então que ele teria ido pro Nepal para desafiar as autoridades ali e para conseguir, assim, voltar a ser famoso. Isso é o que a série diz, mas eu vou ser bem honesta que nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum lugar que confirmasse ou negasse essa versão. A versão que você mais encontra sobre é essa que eu comentei, que ele decidiu abrir uma empresa no Nepal, que também, gente, de qualquer forma, é uma ideia meio, né? E que ele teria viajado pra lá pra tratar dessas questões mais burocráticas, assim, envolvendo essa empresa dele. Bom, seja como for, foi pro Nepal, foi preso, prisão perpétua e tava lá. No que ele tava preso no Nepal, muita coisa aconteceu, tá, gente? Assim, coisas que eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, aconteceu dele casar com uma nepalesa, e aí mídia de novo em cima dele, mais entrevistas, umas coisas assim que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Até que em 2014, decidem julgar ele pelo assassinato daquele outro jovem canadense que ele também matou em 1975. Por conta desse outro assassinato do Laurent Carrier, ele pegou mais 20 anos de prisão. Na teoria, né? Porque na prática ele estava cumprindo ali uma prisão perpétua já. E os anos se passaram, né? Então isso foi 2014. Até que em 2018, a saúde do Charles estava muito debilitada. Ele, no caso, precisou passar, assim, por uma série de cirurgias no coração e realmente ele já estava bem mais velho, assim, e já estava, assim, com a sua saúde bem ruim. Foi quando, em 2022, a Suprema Corte do Nepal decidiu que eles deviam deixar o Charles ir. Porque, assim, primeiro que ele estava com a saúde muito debilitada e segundo porque ele já tinha cumprido 75% da sua pena. No caso, ele tinha cumprido 19 anos de prisão e estava ali com seus 78 anos. Mas sim, ele foi solto e ele foi deportado para a França,
onde ele vive até os dias de hoje com 80 anos. E com esse final, que eu não sei vocês, mas me deixou completamente chocada, principalmente a história da festa no presídio, essa me deixou muito chocada, eu encerro a história do Charles Sobrage aqui. Acho que agora já deu pra entender um pouquinho melhor, né? Mas só reforçando, o Charles, que ele ficou conhecido como a Serpente ou o Assassino do Biquíni, exatamente pelas múltiplas identidades que ele tinha, e por assassinar algumas das suas vítimas ali, colocar um biquíni nelas, e, enfim, forjar ali que elas tinham sofrido um acidente enquanto elas nadavam. Bom, mas bora falar então das dicas de viagem? Aqui eu até consigo te trazer uma coisa ou outra que te fale mais sobre a história do Charles em alguns desses países pelo qual ele passou e tudo mais. Mas eu vou ser bem honesta que não é o foco principal, assim, não são coisas super uau, marcantes e tal. Por conta disso, eu achei que poderia ser interessante falar um pouquinho mais sobre a trilha hippie, então explorar o roteiro desse mochilão e te trazer o que você poderia fazer hoje em dia, já que muita coisa mudou. Bom, mas vamos começar pelo começo e vamos falar primeiramente do que você pode visitar em alguns desses países que te fale mais sobre o Charles ou o estilo de vida dele. O primeiro deles é o restaurante O Coqueiro, no estado de Goa, na Índia. Só pra te lembrar, foi nesse restaurante que ele foi preso depois que ele deu a festa na prisão, dopou todo mundo, fugiu da prisão e foi pego de novo na Índia, que aí aumentou a pena dele, pipipipopó. Sim, foi nesse restaurante. Então, nesse restaurante, existe simplesmente uma estátua do Charles sentado ali, esperando ser preso, com um texto explicando quem ele é e enfim. E talvez você esteja meio curioso com relação ao nome do restaurante, porque eu também fiquei, tá? E aí só pra te explicar, esse restaurante ele serve comida indiana, mas também comida portuguesa. E ele fica no Alto Porvorim. E bom, sim, tem essa estátua, mas eu preciso te dizer que ela é um pouquinho polêmica, tá? Porque assim, tem muita gente que acha meio bizarro o restaurante homenagear um serial killer e sabe essas coisas assim? É um pouquinho que nem o Jack o Estripador que eu comentei em outro episódio. Mas fica aqui para efeitos de curiosidade que sim, se você quiser, se você estiver passando pela Índia, passando por Goa e de repente você quer saber mais sobre, você pode visitar esse restaurante, o Coqueiro. Lá você vai aprender um pouquinho mais sobre o Charles e comer onde ele foi recapturado. Outro lugar que atrai muitos turistas interessados na história do Charles é o Hotel Yak and Yeti, em Katmandu, no Nepal. Foi no cassino desse hotel que ele foi capturado em 2003 e foi preso finalmente. E sim, né, o hotel ele segue funcionando e ele segue atraindo muitos turistas, como eu comentei. Só que, claro, né, eu preciso deixar muito claro aqui que não tem nada ali, não tem uma exposição sobre o Charles, você não vai encontrar nada específico sobre o Charles, é só o hotel onde ele costumava ir pra frequentar o cassino. Mas, né, claro, pode ser interessante você ir até lá pra ver o tipo de hotel que ele frequentava, aquelas coisas todas, e entender um pouquinho mais o estilo de vida que ele levava. Dada essas duas dicas, vamos então falar sobre a trilha hippie atualizada. Hoje em dia, fazer a trilha hippie é um pouquinho mais treta, assim, porque tem muitos países ali no meio que estão passando por questões políticas e tudo mais que turistar ali talvez não seja muito recomendado. Mas o que você poderia fazer seria uma espécie de nova trilha hippie que tiraria alguns desses países da jogada. Só para te lembrar então, os países que faziam parte dessa trilha hippie eram Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal e Tailândia. E claro, você também tinha a opção de passar ali pelo Líbano e pela Jordânia, se você quisesse seguir pela Rota Sul, vamos dizer assim. Hoje, o que eu vi que algumas empresas de turismo, agências de turismo assim, oferecem, são tours pela Turquia, Índia, Nepal e Tailândia. Realmente, assim, eu encontrei muitas empresas que oferecem um estilo de experiência parecido com o da trilha hippie. Eles não oferecem exatamente do tipo, te busco na Turquia e te levo todo o caminho, ou te busco na Europa, né, no caso, e te levo todo o caminho, mas eles oferecem algumas experiências, alguns tours específicos nesses países, então que você explora diferentes cidades nesses países e com experiências semelhantes ao da trilha hippie. Então, assim, essas experiências, elas são muito voltadas para a espiritualidade, então você tem toda uma questão voltada para a religião, para conhecer mais religiões específicas, ou para fazer aulas de yoga, ou até para fazer trekking, tem muitas que fazem trekking também, mas são experiências, assim, de imersão cultural nesses países. Realmente, assim, o que eu posso te adiantar aqui é que o que eu mais encontrei foram agências de viagem que fazem esses tours, assim, não é nem tour, né, no caso, essas expedições
específicas em cada país. Mas eu também encontrei agências que fazem expedições mais longas, tem algumas até que duram 1 ano, e que aí sim passam por diferentes países. Eu não encontrei nenhuma agência que realmente bata no peito e fale, nós fazemos a trilha hippie. Assim, eu não encontrei esse nome trilha hippie atualizada em lugar nenhum. Mas o que eu encontrei foram agências que oferecem esse tipo de viagem, né, com expedições mais longas, e que oferecem sim passar por diferentes países e que pode sim se assemelhar ali a uma trilha hippie. Claro, né, tudo vai depender do seu interesse, se você gostaria de fazer realmente um mochilão que passe por todos esses países, ou se de repente você quer se aprofundar apenas em um país, ou que seja, mas o que eu posso te dizer é que sim, existem agências de turismo que fazem esse tipo de expedição. Seria questão mesmo de entrar em contato com eles, entender exatamente o que eles oferecem, os países que eles passam e ver se adequa ao que você procura. E claro, né, que você também sempre tem a possibilidade de fazer essa expedição por sua conta e risco, né, assim, do tipo você ir comprando as passagens e ir fazendo sem um grupo exatamente. Mas quis trazer aqui que existem agências de turismo que oferecem expedições assim que chegam até que perto aí da trilha hippie. E com isso eu finalmente encerro o episódio de hoje. Episódio esse que foi uma história que eu achei muito intrigante. Eu espero que vocês tenham gostado assim como eu. De novo, não da história em si, no sentido dos crimes que a pessoa cometeu, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Pra quem não assistiu a série na Netflix, eu recomendo bastante O Paraíso e a Serpente. Agora que você conhece mais a história do Charles, e aí você vai assistir a série, talvez você fique mais crítica. Mas, num contexto geral, é uma série boa. Me prendeu bastante, eu achei bem interessante, assim. Ela só é realmente bem romantizada mesmo. E antes de encerrar de vez o episódio, eu só queria, como sempre, te agradecer por ter chegado até aqui e te pedir, por gentileza, que você siga o podcast no Spotify, avalie com 5 estrelinhas ou se inscreva no canal no YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube. E se você gosta do Passaporte pro Crime e quer ajudar a gente a manter esse projeto de pé, considere apoiar a gente pela Orelo, o link tá na descrição do episódio e ali você pode colaborar com o valor que você quiser, isso ajuda muito a gente. Dito tudo isso, não esquece também de enviar esse podcast, né, pra uma pessoa que você goste, que você acha que vai gostar do conteúdo aqui, isso também é muito importante, isso também me ajuda muito. E acho que é isso, né, gente? Então, um beijo e até o próximo episódio que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.